Bom, então vamos a mais um assunto. Então a gente viu, né, no vídeo passado, a proposição 7, né, das derivadas. Agora a gente vai para a derivada da função composta. Então vamos lá. 3.14, derivada da função composta. A gente viu lá no assunto de função, né, que eram funções compostas. Da função composta, só para relembrar aqui vocês. Por exemplo, a gente viu lá a função fog, né? A função também cof, a função fof e a função gok. Que a função fog é a f de g de x, né? Que a função gof é a g de f de x. Que a função fof é a f de f de x. O que a gok é a g de x. Então, a gente viu essas funções compostas lá no assunto de funções, nos vídeos referente ao assunto funções. Agora, a gente vai ver a derivada da função composta. Ok? Então, vamos lá. A primeira proposição para a função composta vai ser a seguinte. Primeira proposição. Que é a regra da cadeia. Então, vamos lá. Se a função... está muito perto aqui. Deixa eu apagar aqui. Ajeitar essa borracha. Se a função y igual a g de y. G de u, desculpa. Aqui é g de u. Y igual a g de u. E u igual a f de x. E as derivadas... Deixa eu apagar aqui, que tá errando aqui na hora de escrever. E as derivadas dy dx existem. Então, a função composta y igual... Epa, são duas derivadas aqui existem, eu só coloquei uma. Dy dx, né? E du dx, deixa eu colocar aqui. São duas derivadas. Ó, a derivada dy dx e a derivada du dx, tá? Então, uma para y, uma para u. E du dx existem, né? Essas derivadas existem. Então, a função composta y igual a g, quem é u? Não vai ser mais g de u, vai ser g de f de x, já que o u é f de x. Tem derivada que é dada por vamos lá, dy dx, que é igual a dy du vezes du dx, ou seja, quem é aqui dy du é g'(u). Quem é du dx? U'(x), né? Então, vamos lá, só ajeitar esse u aqui, g'(u) vezes U'(x). Quem é dy dx? Y'(x) vai ser igual a g'(u) vezes U'(x), ok? Como é que a gente vai provar isso aqui?
Vamos para a prova dessa proposição. Então, partindo da definição, né, que o y ele é igual a um f a um g de f de x, né, uma função composta. Eu quero o y' de x. Vou tomar o limite, quando ΔX tender para zero, aí vai ficar o g de f de x mais ΔX, né? Bem aqui, errei bem aqui, ó. É f de x mais ΔX, ó, x mais ΔX. Ou na hora de escrever aqui, escorrega. X mais ΔX menos g de f de x, ok? De f de x sobre ΔX, vai ficar assim, tá? Se este limite existir, claro, se este limite existir. Agora a gente vai fazer a seguinte consideração, vai pegar o que é o U? O U é o f de x, não é nem consideração, vai fazer a seguinte análise. Quem é o ΔU? ΔU vai ser f de x mais ΔX menos f de x. Aqui eu tenho f de x aqui dentro do g, então eu vou isolar aqui, ó, f de x mais ΔX vai ser igual du mais f de x. Vou substituir aqui no meu limite, bem aqui e bem aqui. Vai ficar y' igual o limite, quando ΔX tende a zero, né? Tudo por ΔX aqui. E aqui, ó, vai ficar g. Quem é esse f de x mais ΔX? du mais f de x. Então, vai ficar g de du mais fx menos g de fx. Vou deixar ainda fx aqui, ok? Não dá pra... Deixa eu ver se eu... Aqui é g de f de x, tá? Não dá pra ver, mas é isso aqui. Bom, agora eu vou fazer a outra substituição. Quem é f de x? F de x é u, ó. F de x é u, então vamos substituir. Então, y' vai ser o limite quando ΔX tende a zero, né? Sobre ΔX. E aqui vai ficar o g de que lá? du mais fx. Quem é fx? É u, então vai ficar du mais u. ΔU mais u. Menos g de fx. Fx é u, g de u, ok? Bom, mas aí eu tenho no numerador em u e o denominador em x quando ΔX tende a zero. Aí eu vou ter que adaptar aqui esse meu limite, tá? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por ΔU, porque se eu fizer isso, isso aqui é 1, não vai alterar o meu resultado, né? Então, fazendo isso, agora eu vou arrumar esse ΔU, esse numerador com esse ΔU. E esse ΔU com esse ΔX. Eu vou separar em dois termos aí, tá bom? Então, vamos lá. Aí vai ficar y' igual o limite, quando ΔX tende a zero. Aí vai ficar g de ΔU mais u menos g de u sobre ΔU vezes ΔU por ΔX, né? Agora eu vou aplicar a propriedade do limite, do produto do limite. Então, vai ficar y de x igual o limite de g de ΔU mais u menos g de u sobre ΔU. Aqui eu tenho toda uma expressão em u, só que o meu ΔX
teria que ser ΔU, não ΔX. Eu vou ter que voltar lá na expressão, nessa expressão aqui, ó, para analisar o que que acontece com o ΔX. O ΔX não tá tendendo para zero, isso aqui é zero. Aí vai ficar f de x menos f de x, que é zero, né? Então, quando ΔX tende a zero, ΔU tende a zero, tá bom? Ó, se isso aqui tender para zero, se isso aqui tender para zero, ΔU também tende para zero. Então, eu posso substituir aqui o ΔX por ΔU, tá? Tendendo para zero. E eu tenho essa outra parte aqui, que eu vou fazer o limite desse produto. Vai ficar o limite de ΔU por ΔX. Aqui eu vou manter o ΔX, porque o meu denominador tá certo aqui como ΔX, tá? Então, aqui tá certinho. Vezes ΔX tendendo para zero, ok? Bom, aqui o que é o ΔU? ΔU é f de x mais ΔX menos f de x, né? Então, a gente vai substituir lá. Aí vai ficar y'(x), o limite, né? Quando ΔU tende a zero, g de u mais ΔU menos g de u sobre ΔU vezes o limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX quando ΔX tende a zero. Agora, a gente tem duas definições aí, né, de derivada dentro dessa expressão. Essa daqui, que é o quê? G'(u), né, G'(u). E essa outra aqui, que é f'(x), né, f'(x), ok? E aí, eu tenho o produto delas. Aí, vai ficar y'(x) vai ser igual G'(u) vezes f'(x). Só que o f, ele é o quê? O f é u, né? Aqui, ó. Então, o (x) é igual a f'(x). Então, eu posso representar por u'(x). Aí, vai ficar y'(x) igual a G'(u) vezes u'(x), ok? E aí, essa é a demonstração aí dessa regra da cadeia para uma função composta, tá bom?